Olá, mais uma vez. Estamos aqui entrando em contato com o pessoal, tanto da paróquia quanto os amigos das redes sociais, para mais uma vez a gente estar conversando a respeito da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus que se fazem tão importantes neste momento que nós estamos passando, né, de confinamento, de quarentena, de afastamento social. Então convido vocês a estarem conosco por alguns minutos para a gente poder refletir sobre algumas coisas. Começo desejando a paz de Deus a cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Existe uma expressão latina que ela fala mais ou menos assim: se queres a paz, faça a guerra. Interessante, parece que é uma contraposição de ideias, né? Mas mesmo assim, parece que isso foi levado ao pé da letra por muitas gerações de homens, de pensadores, de líderes, né? Pois nós, com o discurso de buscar a paz, se promoveram muitas guerras durante a nossa história da humanidade. A gente pode citar aqui algumas, né? Guerra dos 100 anos, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Guerra do Golfo, né? Só alguns exemplos. Quem aqui tem mais ou menos a minha idade, ali perto dos 40 anos, não cresceu escutando, né, nos noticiários atentados do Irã, né, por exemplo, nos jornais? Era todo dia praticamente atentados do Irã, né? Então, sempre com o discurso de se promover a paz, em busca da paz, né? Então parece que esse ditado antigo latino, né, vem lá dos primórdios, né? Se queres a paz, faça a guerra, né? Muitos levaram ao pé da letra. Mas sempre que as tensões ou tensões bélicas envolvendo grandes, né, potências mundiais acontecem, né, isso chama atenção de alguma forma ou não. Qual será que são os reais motivos para se estarem nesse conflito? É realmente um motivo de em busca de uma paz? Realmente o motivo principal é algo humanitário, né? É promover a cordialidade entre as nações, ou tem, né, outros interesses políticos e interesses econômicos por detrás disso tudo? O que está por detrás dos grandes conflitos da nossa história? Hoje nós estamos vivendo um outro tipo de guerra, né, um outro conflito, né, que é uma guerra contra um miserávelzinho de um vírus, né, que está assolando todo o planeta. E diante da guerra é comum que a população em geral não se envolva, né? Isso é comum, uma guerra separada para aqueles que são destinados à guerra, os militares, soldados treinados para isso. A população geral fica, né, esperando o que vai acontecer. Mas diante dessa guerra, né, a população está sendo chamada a se envolver. E que tipo de envolvimento é esse? Para responder essas perguntas, precisamos refletir sobre algumas das situações que são possíveis, né, que nós façamos. Primeira delas, assumir os problemas como parte de nossas inquietações. Se nós simplesmente olharmos para o problema, olharmos para a dificuldade que o mundo está passando, que o nosso vizinho pode estar passando, que o próximo está passando, e simplesmente não nos envolvermos com isso, fica difícil realmente as coisas mudarem. A igreja, agora falando do âmbito de igreja, ela não está numa redoma de vidro, afastada dos problemas do mundo. A igreja não é algo etéreo, espiritual apenas, que os problemas do mundo é problema do mundo, nós temos que cuidar da nossa igreja. A gente precisa se envolver, a gente precisa estar dentro disso. Quando a gente separa a igreja dessas transformações da humanidade, a gente está entrando por um caminho problemático, em que a gente está se afastando do real motivo de se existir igreja. A gente não pode
Por exemplo, também nos deixar manipular, né? A grande mídia, a gente pode dizer assim, né, de forma geral, adora usar a população como massa de manobra, adora manipular a ideia, né, de cada um de nós. Então a gente agora vai deixar de assistir jornal, deixar de assistir notícias, deixar de ler, deixar de pesquisar, porque assim eles vão estar me manipulando. Ficar alienado não é menos ruim, né? A gente se isolar de tudo isso. Vou esperar passar no meu canto. Não é menos prejudicial para nós nem para o nosso próximo. De nada adianta dar as costas para os problemas, né? Nós precisamos sim ter um real envolvimento com isso. Um outro ponto que precisamos refletir: interceder, orar fervorosamente nos tempos de guerra ou tempos difíceis como estamos passando. Né? Conforme a gente pode ler em 1 Timóteo, separei aqui 2 versículos para a gente dar uma refletida sobre o que ele nos indica para fazermos. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Ele diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Vejam, nós temos a orientação da palavra de Deus para nos ajoelharmos e orar nos tempos difíceis. E não orar só por nós, só por nossos familiares, só por aqueles que nós conhecemos, que amamos, mas por todos que têm poder investido. Ou seja, os líderes da nossa nação, as autoridades que estão lá batalhando muitas vezes para achar o termo comum, né, para as coisas andarem de uma melhor maneira, né, e a gente não consegue às vezes enxergar esse tipo de coisa. Não estou aqui defendendo nem A nem B, não estou falando não quero envolver política no discurso, né, mas nós precisamos sim orar pelos nossos líderes. Seja lá quem estiver lá, se é esquerda, se é direita, se é centro, se é canto, orar, né? Pedir a Deus o auxílio, para que esses também consigam enxergar a visão que nós cristãos devemos ter, né, de um caminho reto, um caminho seguro, um caminho de paz, um caminho de tranquilidade. Um outro ponto: anunciar o evangelho a toda criatura. Isso já temos expresso nos evangelhos, né? Jesus dizendo isso algumas vezes. Anunciar o evangelho, falar, trazer a boa nova às pessoas. Muitos estão às vezes do nosso lado e não conhecem, né, o real amor de Deus. O que nos move como cristãos, o que nos cativa, o que nos motiva a levantarmos todos os dias e olharmos para os problemas e seguirmos adiante. É o amor e o poder de Deus, é a misericórdia de Deus que faz isso. Senão o desespero bate na porta, entra e ninguém tira mais. Então precisamos que Deus seja anunciado. Precisamos falar dele, testemunhar dele. E o testemunhar que a paz só é possível, né, com ações que promovam coisas diferentes, promovam justiça, promovam solidariedade, promovam a aceitação do próximo. Não adianta a gente também testemunhar somente igreja. Precisamos mostrar para as pessoas que nós queremos nos envolver, estamos nos envolvendo com os problemas da sociedade, estamos nos envolvendo com os problemas, né, daqueles que estão à nossa volta. Isso é se envolver e testemunhar de Deus para aqueles, principalmente para aqueles que não conhecem Deus. Os nossos exemplos valem muito no momento do testemunho. O que eu faço, né, sem falar muitas vezes de Deus, vale muito mais para uma pessoa, né, que está me olhando, cuidando. Você, que lá é cristão,
né, ou as atitudes. Eu não preciso, às vezes, nem falar para testemunhar. E isso é um dos pontos principais que muitas vezes fica de lado, esquecido do nosso povo. Precisamos sim testemunhar com as nossas ações, nos envolvendo nas problemáticas sociais. E uma outra coisa que nós podemos fazer é nos empenharmos de verdade na guerra. Mas que guerra que está falando agora, pastor? Na guerra contra nós mesmos. Não qualquer guerra. Fazer uma guerra ao nosso coração. Uma guerra à nossa ganância, à nossa depravação. Por isso, o único caminho é o da cruz. Não há outro caminho para nós buscarmos se quisermos fazer uma guerra verdadeira dentro de nós mesmos. Nesse coração corrupto, nessa alma, né, que precisa do amor e da misericórdia de Deus. Precisamos batalhar sempre sim em guerras, né, mas uma guerra interna, uma guerra que só nós podemos trazer e travar, né, e só podemos vencer ela com a ajuda de Deus. Sozinhos não conseguiremos. Então, essa guerra é fundamental que nós façamos a cada dia, a cada momento de nossas vidas. E uma das grandes armas para vencermos essas guerras, com a ajuda de Deus, é a oração. Eu separei aqui um trechinho de um texto de Lutero, que ele fala sobre a oração, que é espetacular, é um grande ensinamento para nós, e eu gostaria de compartilhar com vocês para a gente encerrar o nosso momento de reflexão. Lutero escreveu assim, abre aspas: você precisa aprender a orar e não ficar aí sentado ou deitado no banco, sozinho, cabisbaixo, sacudindo a cabeça, deixando que os pensamentos o devorem, preocupando-se e procurando uma saída sem ver outra coisa senão sua triste e miserável situação. Vamos lá, anime-se, ajoelhe-se, levante os olhos e as mãos para o céu, tome um salmo ou um Pai Nosso e com lágrimas apresente seu problema para Deus. Faça sua queixa, ore. Aí ele acrescenta aqui um trecho do Salmo 142. Derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. E do Salmo 141 também. Suba a tua presença a minha oração com incenso e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Aqui se percebe o poder da oração. Apresentar seu problema a Deus, erguer as mãos em oração, são as ofertas das mais agradáveis a Deus. Ele quer que você lhe apresente suas necessidades. O que ele não quer é que você fique aí se corroendo e torturando debaixo do peso de sua aflição, fazendo com que um problema acabe se transformando em 2, sim, 10 ou até mesmo 100. É da vontade de Deus que você seja fraco demais para carregar e superar seu problema. Assim você aprenderá a buscar forças nele, e ele será glorificado em você através do poder que ele dá. Veja, é isso que faz de alguém um cristão. Fecha aspas. Então, Lutero é sensacional o que ele nos ensina, né? Muitas vezes, tantos séculos distantes de nós e sempre atual em suas afirmações e declarações. E fica aqui mais uma vez, né, o incentivo ao nosso povo à oração, a nos ajoelharmos, a nos entregarmos a Deus de corpo e alma, de mente, né, que nós possamos conseguir sempre entregar para Ele os nossos problemas, as nossas súplicas, nossas dúvidas, nossas angústias, nossas revoltas, tudo isso. É porque Ele é capaz de trabalhar e de lidar com isso tudo. Né? E com a ajuda dele a gente consegue superar qualquer tipo de obstáculo. Né? Mesmo esses que pareçam, né, impossíveis de suportar, como talvez o que estamos vivendo hoje com essa pandemia. Mas Deus é capaz, sim, Ele vai fazer, conforme a sua santa vontade, no tempo dele, e isso tudo vai passar. Né? E nós passaremos mais fortes, né? Ficaremos mais fortes depois disso, com certeza, como humanidade. Que Deus esteja sempre conosco, que assim seja.
Amém.